Gratidão. Hoje a gente vai colocar aqui a questão da lei do retorno, né? O momento que nós estamos, o momento que a lei do retorno, que não é né, o nome parece castigo, mas não é isso, né? Na verdade, a lei do retorno, ela é baseada, é uma lei universal que está operando, sempre esteve operando em nós, né? Mas que nós precisamos realmente ter o conhecimento para conseguir compreender como que ela está atuando e em que momento estamos, né? Cada ser está. Cada partícula emanada, cada partícula que sai da sua origem para fazer a sua trajetória evolutiva, vai passando por diversos lugares, né? Aí, no caso, ela resolve fazer uma experiência na Terra. Então, essa partícula vem fazer a experiência, começa a descer e vai chegando nos níveis mais densos dessa terceira dimensão que a gente conhece, né? Então, essa dimensão é a dimensão mais densa de experiência que existe, né? Então, uma dimensão onde você consegue tocar as coisas, né? Perceber as coisas tão sólidas, né? Aparentemente tão sólidas, que você acaba acreditando que elas são a única realidade, a única coisa que existe, né? E gera toda essa ilusão da terceira dimensão. Então, essa lei, ela está em operação, por quê? Porque essa partícula está sendo acompanhada, né? Então, ela tem um plano, existe um plano divino, né? Então, muitos seres divinos fazem essa experiência para ajudar outros seres que estão nessa dimensão mais densa, para ajudar esses seres a se libertarem dessa dimensão mais densa, né? Então, muitos estão fazendo isso a partir de um plano cósmico, de um plano maior, para ajudar outros seres a saírem dessas dimensões mais densas e retornarem também para as suas origens. Então, a lei do retorno, quando o ser começa a se densificar, essa lei começa a demonstrar para esse ser diversas experiências que ele vai fazendo. Então, ele tem experiências tanto positivas quanto negativas, não importa quais sejam, mas são experiências de consciência, de estados de consciência, que ele necessita para conseguir evoluir e conseguir perceber como as energias atuam. Então, essas percepções vão ajudando o ser a crescer, a aprender, a lidar com tudo isso, né? Então, na verdade, as experiências a gente não faz uma experiência porque a gente quer se sentir feliz, né? Então, esse é o grande equívoco de todo o trabalho, né? De todo o processo evolutivo, que não é a gente buscar uma experiência externa para sentir alguma coisa. Não, o objetivo não é esse. O objetivo é a gente atrair a experiência para vivê-la de acordo ao nosso ser. Então, o foco nunca foi e nunca deveria ser fora, mas dentro. Por quê? Porque é o único local onde eu tenho que ter autodomínio. Então, a evolução, justamente toda essa trajetória, leva o ser a ter cada vez mais autodomínio, autorresponsabilidade, autocontrole sobre as suas emoções, sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre todas aquelas coisas que estão dentro dos seus corpos tridimensionais, para que ele possa alcançar, subir, chegar em frequências mais elevadas a partir de estados de consciência mais elevados. Então, quando ele chega em estados de consciência mais elevados, ele puxa esse ser tridimensional para uma experiência mais agradável, mais harmoniosa, mais alegre. Então, a lei do retorno é o quê? É como se você chegou, você veio com um plano, com uma série de experiências para você fazer. Só que você não sabe. Você não tem nem conhecimento desse plano e nem sabe que isso existe. Então, você vai, através do seu mecanismo tridimensional, buscando experiências.
Então você vai buscar uma experiência de trabalho, aí aquilo não dá muito certo, aí você vai buscar um relacionamento, também não está muito legal, aí você vai buscar outra coisa, dá super certo. Então você vai como que testando o seu ser tridimensional, se jogando naquelas experiências. Então você vai fazendo o quê? Vai criando uma bagunça. Por quê? Porque o seu ser tridimensional, ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer. Então as experiências começam a ser conflitantes porque você vai nas outras partículas, né, tentar resolver coisas e assim não funciona. Então, aí com essa lei, né, com toda essa questão dos véus e toda essa questão da Matrix, isso dificultou os seres a perceberem a sua divindade, a sua parte maior, a sua mente superior, que comanda o ser na experiência. Então, quando isso acontece dentro dessa lei do retorno, aí esse ser toca essa divindade interna, toca essa consciência e desperta, aí ele fala, nossa, né? Então existe um plano, existem coisas a serem feitas e eu tenho que seguir isso. Então ele vai começar a seguir aquilo que realmente ele veio fazer. Então aí nesse momento começa a lei, ele começa a retornar, o que a gente chama, né? Ele começa a retornar à fonte. Então ele começa a retornar à sua essência, retornar à sua origem. Então ele sai daquela dimensão densa e começa a subir. Então o planeta Terra está fazendo isso. O planeta Terra já está numa, a gente chama uma oitava acima, né? Então todos nós estamos fazendo isso, estamos nos elevando, nos utilizando para uma frequência mais elevada, porque todos estamos no caminho de retorno. Então a lei do retorno atuou na Terra e meio que disse, agora vamos voltar ao plano original. Então a Terra, com toda a bagunça que estava, né, de cada ser fazendo um tipo de experiência, muitas vezes totalmente fora do plano de alma dele, outros totalmente, né, em situações muito mais complicadas, situações de guerra, situações de... Enfim, tudo isso obviamente que está dentro de um monitoramento, vamos chamar assim, né? Essa é a palavra mais adequada, mas existe um monitoramento divino de cada ser dentro daquelas experiências que ele está fazendo, considerando a sua existência. Então nada pode ir totalmente fora disso. Então se isso acontece, e o ser não consegue alcançar essa frequência e entrar nesse processo, mas aí vai existir um outro caminho. Então, para cada um é um caminho. Por isso que a gente diz, o caminho, né? O caminhar é sempre interno, porém, como vai a trajetória das partículas, como que isso vai acontecer, vai depender das necessidades de experiência daquele ser, ou também vai depender do nível de, né, obviamente, a necessidade de experiência associada ao nível de frequência que ele consegue alcançar. Porque ninguém pode forçar isso. Você não pode forçar um nível de frequência. Ele é alcançado a partir do seu estado de consciência. E o seu estado de consciência é um conjunto de experiências, de movimentos que você já fez, inclusive em outras situações, em outros planetas que seja, né, se você é semente estelar, em outras orbes, ou em outras vidas, né, em outras vidas que você tenha vivido, e todo esse conjunto leva a um determinado estado de consciência que está impresso na sua assinatura vibracional. Então isso é que define quem é aquele ser. Então a gente fala, nossos mentores aqui, nossos guias, sabem muito mais da gente do que a gente mesmo, porque eles observam a gente por dentro, né? Eles sabem tudo da nossa história, do nosso histórico, das nossas metas, tudo. Nossa frequência, tudo, nossos erros, nossos acertos. Então a lei do retorno, nesse momento, ela está definindo
a trajetória de cada ser em função de uma série de coisas, né? Então a gente não pode ser simplista, né? Porque é algo muito profundo você dizer, não, tantos por cento vão para cá, tantos por cento vão para cá. Essa visão pode ser percebida através do alto, né? Através justamente dos nossos mentores, dos nossos guias, que tem a visão mais completa, inclusive do nosso eu superior, que está vendo a gente lá do alto. Então ele sabe, né? Ele está lá em cima, está vendo a gente em um ponto que ele consegue saber para onde estamos indo. Mas nós que estamos aqui temos que fazer o esforço de nos mantermos conectados ao nossa mente superior, aos nossos mestres, para que possamos fazer esse caminho de retorno. Então não existe nenhuma alma que não tenha um plano ou que esteja sem nenhuma informação. O que acontece é o estado de consciência do ser que pode estar deslocado disso e não consegue perceber. Mas, de qualquer maneira, todos serão amparados nisso. Então, o processo da lei do retorno aos seres que vieram para apoiar nesse processo, eles têm a sua trajetória também de retorno. Eles apoiam, fazem as suas experiências também como seres humanos, né, porque estamos num corpo humano, e chega um momento que aquelas experiências já não são mais necessárias, porque você começa a perceber que são experiências redundantes, iguais, né? Ou seja, já não agrega mais nada àquele ser. Então, essas experiências começam a ser, que a gente chama, entram num processo de síntese. Então, elas são sintetizadas dentro do nosso ser, onde tudo aquilo que é necessário, que tem valor, que é importante, vai sendo sintetizado, consolidado, para que possamos passar para um próximo nível de experiências de outros níveis de consciência. E assim a gente vai escalando esses níveis de consciência e vai com isso conseguindo aumentar a frequência. Então, a partir do momento que a Terra entra numa oitava acima, ela está como se você duplicasse, né, a frequência da Terra. Então tem mais luz, o Sol é um grande irradiador, né, de energia e informação, energia e informação, né, as duas coisas estão juntas. Então ele começa a fazer esse processo e todos os reinos, tudo que existe dentro da Terra começa a sentir esse impacto e começa a fazer esse processo de retorno. Então é como se os próprios reinos também, eles vão despertando e vão entrando em outro nível de frequência, porque todos os reinos evoluem também, né, os animais e tudo mais. Tanto que nós percebemos, né, como os animais estão muito mais próximos dos humanos, estão se tornando muito mais dóceis. Então tudo isso é uma consequência de todo esse processo que está em andamento. Então essa lei é muito importante a gente estar atento para compreendermos o nosso processo interno, ou seja, você perceber agora, nesse momento, onde você está nisso, o que você já fez de experiências. Muitas vezes você está buscando alguma experiência e ela se repete com coisas que já não fazem sentido para você. Então está te sinalizando talvez que esse ciclo já não te pertence mais. Solta isso, né? Vamos soltar isso para permitir o novo entrar. Então a dica, né, na verdade, o encaminhamento disso é para a gente soltar realmente, né? Porque a gente está, terceira dimensão, quinta dimensão, a gente está nesse meio, né? Então a quinta, você fala a quinta em consciência, ela pode estar já completa, perfeita, você está vivendo aquilo, mas ainda não está vendo aquilo na materialidade, ainda tem coisas a serem resolvidas. Então você vai fazendo com calma esse processo de solução das coisas de terceira, para ir migrando tudo, né? Então você vai migrar todo o seu ser
a sua consciência, em primeiro lugar, ela vai passar pelo seu ser que vai começar a viver as experiências de quinta dimensão, e aí você vai estar numa realidade também de quinta, que é algo já que depende, obviamente, da mudança da Terra. Então, temos cidades que já vivem assim, né? Temos locais que já vivem assim, temos, mas a gente já consegue acessar isso, né? Consegue estar lá presencialmente, fisicamente, viver isso. Então esse é o ponto, né? Então quando a gente conseguir unir tudo isso, a gente não tem como forçar isso. A nossa, é o que dizia Jesus, né? Nosso grande mestre, que existem muitas moradas, né? Então na terra do meu pai existem muitas moradas. O que significa, né? Significa que existem muitas formas de viver. Só que primeiro vem o quê? A consciência. Então primeiro eu tenho que ter a consciência daquilo. Porque aí isso tem que estar dentro de mim muito claro que é possível. Então é possível viver isso? Então se eu estou vivendo coisas, mesmo estando na terceira dimensão, que já são de quinta, eu estou vendo que é possível. Então em algum momento você vai estar vivendo integralmente essa situação, essa realidade, né? Que é uma realidade de uma dimensão, de uma frequência mais alta, mais plena, onde você está retornando à sua essência, e você está chegando cada vez mais próximo de quem você é. Então você vai passar a viver, ou seja, você manifesta, eu estou manifestando aqui quem sou, mas estou manifestando 100% de quem sou, né? Do comando, da comandante uraniana, estou manifestando ela completamente? Obviamente que não, né? Por quê? Porque a gente, para chegar nisso, a gente tem que estar numa frequência, talvez, muito acima de quinta, né? E sem o impacto das coisas ainda misturadinhas de terceira. Então, quando tudo isso é limpo, todo esse processo é limpo, ou seja, nós vamos limpando a nossa vibração. O planeta está fazendo isso. E aí você vai unindo a sua vida dentro do planeta, porque é uma coisa só, né? Nós somos uma parte, né? O que nós fazemos com nós mesmos ajuda o planeta, e o que o planeta está fazendo nos ajuda. Então a grande mudança desse momento é justamente o que o planeta está fazendo. Por quê? Porque ele nos auxilia. Com toda essa entrada de energia, nós conseguimos estar mais conectados com nós mesmos. Então é o momento de aproveitar ao máximo essa energia planetária para promover as transformações internas, aceitá-las e fazer essa transição planetária interna e externa, né, de uma forma mais tranquila, mais coerente possível, sem tantos atritos, mas entendendo que é um processo natural. Um processo, na verdade, evolutivo, né? Ele não é natural no sentido de que ele vai sozinho. Você precisa aceitar, startar e falar, eu quero, eu aceito ajuda, eu aceito o que é necessário ser feito. Então você tem que autorizar. Mas à medida em que você faz isso, aí você vai seguindo, vai sendo conduzido e vai fazendo, e vai subindo. Então a lei do retorno, ela está dentro do universo, né? A Confederação Galáctica faz parte, né? Então toda essa estrutura do universo, essa lei está dentro de toda essa estrutura. É uma lei que em algum momento é como se dissesse, não, a pessoa veio, a pessoa humana, né, chegou, tá aí, ela vai para onde, né? Entende? Então a gente não tinha essa informação, né? Na Terra, nunca ninguém disse, bom, e aí? Aí as pessoas acreditavam que elas nascem, vivem, morrem e acabou. Né? Então isso é uma lei humana, onde então o ser desaparece, né? Onde não se considerava o núcleo de consciência que somos, que é eterno. Independente do avatar, independente da forma, você pode assumir outras formas e viver outras coisas, né? E estar vivendo N realidades ao mesmo tempo.
como seres multidimensionais, né? Então, o importante nessa lei do retorno é a gente estar atento ao momento em que estamos, porque a Terra já está nessa 1/8 acima, ou seja, essa frequência, todos nós, estarmos nela para vivermos essa 5ª dimensão. Então vamos todos nos interiorizar, nos mantermos centrados no nosso núcleo interno e permitimos que essa energia que entra, né, do cosmos, essa energia cósmica, não energias de outro local, a energia cósmica e não de outras camadas, né, não energias de camadas intermediárias, de camadas de psique humana, nada disso, porque essas também já estão sendo limpas. Então todas essas formas, pensamentos, todas essas coisas que estavam em camadas, digamos, camadas intermediárias entre nós e a nossa conexão original, o cosmos, elas estão sendo limpas. Então o nosso canal, a nossa conexão está sendo facilitada com o cosmos, porque não tem mais, digamos, aquelas camadinhas cheias de coisinhas, né? Então quanto mais a gente limpa a nossa mente, nossas coisas, mais a gente se conecta à nossa energia original e mais a gente permite que essa energia trabalhe o nosso ser, elevando assim a nossa frequência e facilitando o nosso caminho de retorno. Gratidão.